Vamos agora, então, à apresentação preliminar do diagnóstico digital de 2020, do setor de saneamento. Quem vai apresentar é o Rogério Marques, coordenador de Planejamento e Regulação da Secretaria Nacional de Saneamento, do MDR. Bom dia a todos. Nós vamos então apresentar os resultados preliminares desse diagnóstico em primeira mão. Então, os colegas que aqui estão e os que estão acompanhando pelo YouTube vão ter contato com esses dados, né, em primeira mão, e ressaltando que o diagnóstico ele está ainda em elaboração, né, a gente está analisando ainda parte de todos os dados que nós recebemos dos prestadores de serviço. Então, o que nós vamos apresentar aqui é uma pequena parte do que já foi sistematizado em termos das informações recebidas. O Fernando está à frente desse trabalho lá também, então fique à vontade para fazer alguma complementação ao longo da fala aqui. Então, no contexto geral, o Brasil tem os seus 5.570 municípios, são 1.568 companhias de saneamento, os dados do SNIS 2018, das quais 91% são públicas, 2% são economias mistas e 7% privados. Qual é a relação, então, entre os sistemas de informação e a transformação digital? Os sistemas eles são a base para a transformação digital, na medida em que nós consideramos a responsabilidade por coletar, armazenar, processar os dados, prover as informações e conhecimento e auxiliar na tomada de decisão. Então, os sistemas eles subsidiam, né, todas essas etapas, e é através deles que a gente consegue realizar cada uma dessas etapas aí da transformação digital. Nesse sentido, essa pesquisa que foi realizada junto aos prestadores de água e esgoto, ela buscou, então, contemplar todos os sistemas que são mais utilizados pelos prestadores de serviço. Então, foi feita por meio de formulários que foram enviados aos prestadores de serviço, e aí ali estavam questões relacionadas aos principais sistemas que são utilizados pelos prestadores no serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, foram três formulários diferentes, né? Os sistemas de manutenção e operação foram tratados num formulário específico, outro para os sistemas administrativos e outro para os sistemas comerciais. Então, aqui os principais sistemas que foram abordados nessa pesquisa. Né? No caso da manutenção e operação, o SIG, né, o Sistema de Informações Geográficas, gestão de manutenção, sistema de suporte à operação, o SCADA, né, o Sistema de Supervisão, Controle e Aquisição de Dados, o de Gestão de Energia e Gestão Laboratorial. Então, nós vamos ver mais para frente, os prestadores foram indagados sobre a existência ou não do sistema e também sobre a aplicação de cada um deles, né, a abrangência que cada prestador tem dado aos sistemas que estão ali implantados. No caso dos sistemas administrativos, a parte de gestão administrativa e financeira da companhia, e, no caso dos sistemas comerciais, a gestão de clientes e contact center. Quais são os objetivos, né, dessa pesquisa? Então, inicialmente, criar uma linha de base, né, da aplicação dos sistemas de informação nos prestadores de saneamento básico. Então, isso é uma ferramenta extremamente importante para a gente conhecer o contexto e, a partir daí, traçar reflexões e outros encaminhamentos no sentido de incentivar, de ampliar, enfim. Conhecer as aplicações mais utilizadas no setor, né, e verificar também oportunidades de melhoria e as melhores práticas e os outliers positivos do setor. Então, como a gente ainda não tinha, né, dados sobre essa abrangência da utilização dos sistemas pelos prestadores de serviço, essa pesquisa se mostra extremamente importante para que a gente possa, a partir dela, então, verificar todas essas possibilidades, né, de melhorias, de ampliação e de disseminação dos sistemas a favor, né, dessa transformação digital. Como eu disse, o diagnóstico está em elaboração, né, então todas as análises mais aprofundadas e completas constarão do diagnóstico.
E hoje, aqui, nós vamos apresentar os resultados preliminares de uma parte, como eu disse, dos sistemas de manutenção e operação. Então, vocês vão ver como é que os prestadores de serviço, em relação aos sistemas relacionados à manutenção e operação, eles têm utilizado ou não, né, e em que medida eles têm utilizado esses sistemas. A pesquisa foi realizada entre 13 de janeiro e 27 de fevereiro, agora, de 2020. Foram mais de 450 prestadores de serviços participantes e com representação quase que total, né, dos estados. Foram 25 estados participantes, o Distrito Federal, e apenas o estado do Acre não participou da pesquisa. E isso corresponde a aproximadamente 95% de todas as ligações de água do Brasil. Então, a representatividade é alta, né? Os prestadores que participaram, a maioria dos grandes prestadores participaram, então ficou um percentual pequeno de ligações que não foi contemplada aqui na pesquisa. Para fazer a análise, né, e aqui uma questão estatística, né, do grau de confiança e da representatividade da pesquisa, os municípios participantes, os prestadores, desculpe, foram segregados por porte. Então, aqueles prestadores que tinham até 5.999 ligações foram classificados como muito pequenos, e aí deles nós recebemos 255 respostas. Na sequência, os de pequeno porte são aqueles que possuem 6.000 até 19.999 ligações, com 105 respostas. Os de médio, entre 20.000 e 79.999, com 78 respostas recebidas. Os grandes, de 80.000 até 399.999 ligações, 34 respostas. E, por fim, os muito grandes, que são aqueles que têm mais de 400.000 ligações. E aí, 17 respostas, totalizando 489 respostas, né? Então, nesse conjunto, né, de prestadores classificados aí pelo porte, nós temos, para os 4 primeiros ali, um grau de precisão de 95% de confiança e 10% de precisão. Desculpa, então 95% de confiança e 10% de precisão para os 4 primeiros, os muito pequenos, pequenos, médios e grandes. E para os muito grandes, a gente atingiu 90% de confiança e 10% de precisão, dado o conjunto de prestadores em cada um dessa classificação que a gente fez. Então, assim, realmente a pesquisa é relevante, tem, né, uma representatividade muito boa e um grau de confiança alto. Então, em relação à existência dos sistemas, foi perguntado, né, se eles possuíam ou não os sistemas que nós colocamos ali no questionário. Então, para aqueles que responderam, né, que não possuem o sistema, a gente foi um pouco além e perguntou se ele já fez algum tipo de projeto piloto, né, em relação àquele sistema, para a gente, então, verificar a disponibilidade de explorar novas funcionalidades. No caso aqui do SIG, por exemplo, né, foi perguntado se o prestador, então, tinha ali implantado o SIG. 27% respondeu que sim, e do restante que não tem, 7% já fez algum projeto piloto utilizando o sistema de informações geográficas. No caso dos sistemas de gestão de manutenção, 41%, foi identificado que 41% tem o sistema de gestão de manutenção. E, no caso do suporte à operação, 45%. Então, vocês vejam ali que, embora, né, a gente tenha mais de 50% sem, né, sem o sistema implantado, a gente vê que alguns já realizaram, pelo menos, algum projeto piloto. Então, ali a gente tem uma margem para aprimorar e aí até incentivar, né, que haja a implementação do sistema. O SCADA, por exemplo, temos 31% dos prestadores relatando que utilizam, né, o SCADA. O sistema de gestão de energia elétrica, 43%, tendo 3% realizado já algum piloto. E o de gestão laboratorial tem aí 50%, né, dos prestadores com o sistema implantado. Para aqueles que responderam, então, que têm o sistema, que possuem, a pesquisa foi um pouco além e questionou sobre alguns detalhes e o nível de utilização, né, desses sistemas.
Por exemplo, o sistema de gestão laboratorial. Quando ele responde que possui, foi perguntado se ele é aplicável à água potável, e aí a gente teve 96%, né, de respostas sim, e 4% de não se aplica. E aí o não se aplica pode ser porque ou o prestador não operacionaliza, né, o sistema de água, ou porque ele considerou que talvez não seja relevante utilizar o sistema de gestão laboratorial. E, na sequência, foi perguntado se ele é aplicável ao esgotamento sanitário. E aí a gente teve 51% de resposta sim, 18% que não, e 31% que não se aplica. Aqui, em relação ao grau de cadastro e ao nível de implementação. Se nós pegarmos, por exemplo, o grau de cadastro das infraestruturas dos prestadores de serviços no Sistema de Informações Geográficas, no SIG, a gente perguntou ali para redes e componentes, para as estações, para os recintos, para os ramais, para os equipamentos e para os circuitos de leitura, por exemplo. Foi perguntado aos prestadores qual é o percentual, né, desses elementos que estão aqui nas barras, que eles têm, qual é o percentual que já está cadastrado lá no SIG. Então, pegando um exemplo ali de redes e componentes, por exemplo, a gente tem ali perto de 30% com a totalidade das redes e componentes cadastrados no SIG. Mas se a gente considerar um cadastramento superior a 75%, a gente chega a quase 70%, né, das redes e componentes, dos prestadores com as suas redes e componentes cadastradas no SIG. E assim foi feito para todos os outros elementos. Por exemplo, os ramais. A gente tem, com um cadastro superior a 75%, próximo de 40% dos prestadores possuem. Mas ainda tem ali percentuais altos de prestadores que ou não têm o cadastro realizado no SIG, ou ele é inferior a 25%, como a gente pode perceber ali na parte vermelha do gráfico. Então, assim, tem uma margem aí para uma ampliação, né, acontecer ainda nesse caso específico, de cadastramento das suas infraestruturas no Sistema de Informações Geográficas. No caso do SCADA, o nível de implementação foi verificado, por exemplo, para as captações, para os reservatórios, para as elevatórias e boosters, para o monitoramento setorizado das estações de tratamento de água, para a pressão em pontos críticos da rede, para as elevatórias de esgoto e para o monitoramento setorizado das estações de tratamento de esgoto. Então, a gente vê, mais uma vez, que, para alguns casos, você tem até um nível de utilização e implementação maior para alguns desses elementos, para outros menor, né? Por exemplo, no caso dos reservatórios, ali, que a gente tem um grau de utilização e de implementação superior a 75%, em mais de 60% ali dos prestadores, né? Por outro lado, quando a gente vê o monitoramento setorizado das estações de tratamento de esgoto, por exemplo, aí o percentual é menor e aí a gente tem um percentual muito maior sem implantação ou com uma implantação ou uma utilização menor que 25%. As principais funcionalidades, então, do sistema, no caso do SCADA, a gente perguntou, tendo o sistema implantado, qual é a principal utilização, né? Então, o prestador, se ele utiliza, por exemplo, para visualizar e exportar dados históricos para análise e relatórios. Ou seja, ele tem o SCADA, mas ele só utiliza para entrar ali, buscar alguns dados e produzir algum relatório, né? Então, 90% dos prestadores informaram que usa para esse fim, né? Para visualizar os dados em tempo real. Foi perguntado para eles, vocês utilizam o SCADA para visualizar os dados em tempo real? Então, o percentual ficou abaixo de 90%. Execução de controle e comandos manuais, ali a mais de 80%. Execução de controle e comandos automáticos, também 80%. E exibição de alertas e alarmes de falhas no sistema. E aí, pouco mais de 70% utiliza. Mas a funcionalidade maior, né, de previsão de falhas, de problemas futuros com o uso de inteligência artificial, ainda é um percentual muito pequeno, um pouco mais de 10%, que utiliza em plenitude o SCADA.
E aqui, em relação, no caso da gestão de operação, qual é o nível, né, de utilização do sistema? E a gente segregou em 3 níveis. Então, em relação à operação do sistema, no nível 1, aqueles que usam apenas para consultas e análises pontuais com atualização periódica, não em tempo real. Então, para esse nível 1, a gente até alcançou ali 50% dos prestadores. Eles informaram, 50% dos prestadores informaram que usam apenas no nível 1. Se a gente avança um pouco para o nível 2, que ele usa também em tempo real, com alertas, localização, atribuição e acompanhamento remoto de serviços realizados por equipes de campo, a gente tem 20%. Ou seja, é você utilizar o sistema de gestão e operação para que você, em tempo real, detecte uma necessidade então, de um acompanhamento, ou de um reparo, ou de uma presença, né, de um acompanhamento presencial, e você já alerta a equipe de campo que já está lá e que já se desloca para fazer aquele acompanhamento. Então, apenas 20% usam o sistema de gestão de operação para esse fim. E, em relação ao nível 3, que é, além desses que foram citados antes, ainda integrar o sistema com outros, quando você tem a interconectividade do sistema de operação com o SIG, com a manutenção, com o financeiro, com a gestão de clientes, o percentual fica abaixo de 30%. Que seria o ideal, né? Você ter um sistema de gestão de operação que se conectasse com os outros, então você teria ali, a partir de uma constatação, você já desencadear por um outro sistema uma providência. E aqui, já caminhando para o final, a gente tem uma questão sobre quem concebeu o sistema e quem operacionaliza o sistema. Foi perguntado, por exemplo, no caso do SIG, se ele foi realizado por equipe interna do próprio prestador, ou por consultores externos, ou por equipes mistas. No caso do SIG, a gente teve 40% dos prestadores responderam que é por equipe interna mesmo, 11% são consultores externos e 49% com equipes mistas. No caso do controle analítico em água potável, 29% responderam que ele é totalmente interno, ou seja, o controle ali da qualidade da água, da potabilidade da água é feito por equipe interna do prestador. 58% terceiriza alguns desses parâmetros de análise da qualidade da água e 9% respondeu que ele é completamente terceirizado, tendo 4% respondido que não se aplica. Então, assim, aqui, eu sei que são muitos dados, assim, e a gente nem trouxe todos, só uma parte, que a pesquisa é bem abrangente, mas nós, no momento em que nós convidamos os prestadores a participar dessa pesquisa, nós assumimos um compromisso de dar um feedback a todos os que participassem. Então, isso está sendo preparado, que vai ser um relatório individual, personalizado, que vai ser enviado para os prestadores que participaram, e ele vai contemplar, então, todas as respostas dele e alguns gráficos comparativos desse prestador com os outros de mesmo porte. Então, esse documento está sendo preparado e vai ser enviado individualmente para cada um dos participantes, para que ele tenha ali uma ideia de como é que ele está posicionado naquele grau que a gente criou do porte em relação à utilização desses sistemas. E aí não haverá identificação nesses relatórios, então ele vai ter só os dados do próprio prestador e os outros sem identificação de outros, mas contendo ali os gráficos comparativos. E aí a gente faz um agradecimento a todos os prestadores que participaram da pesquisa, que só através da participação das companhias, respondendo ao questionário, que foi possível realizar essa pesquisa, que está subsidiando esse futuro diagnóstico dessa transformação digital no serviço de saneamento, e também ao senhor Cláudio Tenório, do Grupo Águas de Portugal, que foi onde nós nos baseamos para a construção da pesquisa. Muito obrigado. Muito obrigado, Rogério. Como a gente pode ver, acho que ainda tem bastante espaço para evoluir aí nesses sistemas de software. Muita gente ainda usa o papel, a caneta, e não tem os dados numa base de dados digitalizada.